Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos termos mais este momento de fé, este momento de compreensão, onde buscamos juntos entender a palavra de Deus, entender as mensagens, a boa nova que Deus nos envia através de Jesus, passada para nós pelos evangelistas. Nos evangelhos nós temos a palavra de Deus da vida de Jesus. Por isso, é muito bom contar com a tua presença aí a nos acompanhar. Obrigado por estar conosco nesta corrente de fé e de amor à palavra de Deus, nos ajudando a cumprir um dos pedidos de Jesus, que é: ide e levai a boa nova, anunciai que o reino de Deus está próximo. E está, queridos irmãos e irmãs, temos que estar preparados, temos que estar constantemente nos preparando para o momento do reino de Deus. E estar preparado é estar cumprindo a vontade de Jesus, estar cumprindo as boas novas, estar cumprindo a lei de Deus, estar vivendo a aliança que Deus fez com a humanidade. Hoje, em especial, nós tratamos do Evangelho do dia 6 de setembro de 2025. A Igreja Católica, ela sempre nos apresenta um evangelho para cada dia. E o de hoje está no evangelho do dia 6 de setembro de 2025, onde a Igreja festeja a transfiguração do Senhor. O evangelho, se quiseres acompanhar de sua Bíblia, está em Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Mas antes, porém, eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, de reflexão. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, pois isso nos ajuda com que o YouTube encaminhe para mais pessoas esse nosso momento de reflexão, esse nosso momento de trabalharmos a palavra de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos juntos nesta caminhada rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E enquanto esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem.
Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, como nós vimos na transfiguração de Jesus, Jesus aparece com uma roupa completamente branca e brilhante. Quando nós falamos no branco, no alvo, nós pensamos na limpeza, na pureza. Jesus aparece em todo o seu esplendor e pureza, sem pecado, sem mancha. Toda a pureza do Filho de Deus. Também observamos, Jesus se encontra com Moisés e Elias. O que é que isso nos remete? Nos remete, irmãos e irmãs, ao Antigo Testamento. Jesus completa a lei apresentada por Moisés. E também se apresenta juntamente com Elias. Que bênção, queridos irmãos e irmãs! Ali se une o Antigo Testamento ao Novo Testamento, que nos orienta e nos dá uma direção. Jesus se apresenta cumpridor da lei, junto a Moisés, e se apresenta fortalecendo a palavra dos profetas com Elias. E em Deus, tudo se transforma. Jesus, que é maior que Moisés, que é maior que Elias. Pois sobre ele da nuvem sai a verdadeira mensagem, que ele é o Filho de Deus. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Esta é a mensagem que Deus vem através de Jesus passar a cada um de nós. Então vimos a ligação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Na lei, na profecia e no anúncio do reino de Deus. Porém agora, queridos irmãos e irmãs, vamos trazer para junto de nós esta mensagem e ver o que ela coloca em nossas vidas no dia de hoje. Nós vimos que Pedro, João e Tiago, a quem Jesus chamou, vem comigo. Estou indo rezar. O que acontece com esses três? Estavam com sono e dormiram. Ao despertar, viram Jesus, Moisés e Elias. Quanta graça também não perdeu esses três por estarem dormindo. E nós, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes que Jesus vem e nos chama, vem comigo. E nós, em nosso cansaço físico, pegamos no sono e não aproveitamos a presença de Jesus em nossas vidas.
não praticamos esta companhia de vigiar como Jesus. Também vimos, queridos irmãos, que Deus nos fala: escutai o que Ele diz. Nós estamos escutando a mensagem de Jesus? Quando Ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos cumprindo, estamos ouvindo o que Jesus nos falou? Fica esta pergunta em nosso coração. Estamos praticando as obras que Jesus nos pediu? Estamos procurando levar a boa nova do reino dos céus a todas as criaturas? Ou estamos dormindo pelo cansaço, como Pedro, João e Tiago? Guardamos em nosso coração, queridos irmãos e irmãs, esta reflexão. Quando Jesus nos chama a praticar o bem, quando Jesus nos chama a ser o próximo do caído, do marginalizado, a ser o bom samaritano do ferido, do abandonado, nós estamos praticando a vontade de Jesus? Nós estamos agindo segundo a palavra de Deus? Caríssimos irmãos e irmãs, o reino dos céus está próximo. Praticai a palavra de Deus. Levai a boa nova a todas as criaturas. Pratiquemos a fé. Obedeçamos à lei. Amém. E queridos irmãos e irmãs, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Francisco de Assis em sua simplicidade, que desça sobre nós, sobre nossas famílias e nossas comunidades, a bênção de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Paz e bem.